A doutora Luísa Duarte Santos passou a trabalhar aqui no Museu do Naturalismo nos anos 90, já não sei exatamente. Em 2003. Em 2003? Na primavera de 2003. Mas ela começou primeiro a trabalhar nas antigas instalações. Foi em 2003 também? Exatamente. Ok, pronto, em 2003. E na altura, se eu não estou a erro, o ordenado era pago pela Associação Promotora, porque assim, como eu digo já, também com a doutora Idalina Mesquita, os objetivos da Associação Promotora, quando ela foi fundada e tinham um subsídio da Câmara, era exatamente poder contratar pessoas sem estar a fazer aquelas coisas complicadas, ir ao Tribunal de Contas, não sei o quê, aquela coisa toda que era muito complicada, e então, digamos, optou-se por a Associação pagar o vencimento. Mas agora deixe-me acrescentar, já que está com uma história detalhada, foi o concurso. Sim, sim. Também. Eu só estava a dizer como é que tinha sido pago. Estava a dizer que tinha sido o concurso, por acaso a Associação também fez o concurso, e portanto a doutora Luísa ganhou o concurso juntamente com outro elemento que depois acabou por sair. Depois, ela esteve aqui a trabalhar no museu durante algum tempo, acabou ao fim de alguns anos, portanto, terminado o contrato que ela tinha já com a Câmara, já não com a Associação, mas já com a Câmara, e, portanto, teve que sair, embora a Associação tenha dito na altura que era uma pena ela ir-se embora, porque era, de facto, ela tinha feito um trabalho de grande qualidade e, portanto, era uma pena ela ir-se embora. Mas, pronto, assim aconteceu, e a Associação limitou-se a dizer que era pena ela sair. E é pena também que não volte. Já temos dito isto. Bom, este livro, portanto, é o 54º que a Associação Promotora financia, a sua edição. Na maior parte dos casos, neste caso acho que não deve ser bem assim, mas na maior parte dos casos pagamos a edição completamente, não é? A editora fica satisfeita, as editoras ficam satisfeitas porque normalmente já ficam com o dinheiro em casa e ainda por cima são entregues alguns livros e imediatamente a Associação paga o valor total, digamos, do apoio. E, portanto, as editoras gostam bastante de trabalhar connosco. Não é? Neste caso, não sei se será bem assim, digamos, se pagará em uma edição de um livro tão complexo, mas pronto, é um apoio e recebemos exemplares por isso, e agora o nosso problema vai ser. Nós, normalmente, já tenho dito aqui, nós já oferecemos cerca de 9.000 exemplares destes 50 e tal livros que apoiamos. Normalmente nós mandamos pelo correio, não só para Portugal, mas para o Brasil, para a França, para o México, para a Colômbia, para os Estados Unidos, para a França, para a Bulgária e muitos outros entregamos em bibliotecas municipais. Ora, este livro não vai com certeza pelo correio, porque de facto é uma coisa muito pesada e portanto não vai ser possível nós fazermos a oferta dos livros pelo correio. Vamos lá ver como é que nós vamos conseguir de facto fazer a oferta dos livros como é costume, porque a grande maioria são para oferecer. O livro já devia estar concluído há 10 anos, não é? Houve aqui uma vicissitude com a editora, mas que não foi possível de facto concluir o livro na altura em que estava previsto, que era mais ou menos há 10 anos. Mas agora finalmente está concluído. Acho que de facto é um livro extraordinário, tem uma qualidade gráfica muito boa, mas também aqui a nossa diretora científica fartou-se de insistir connosco. Vocês têm que fazer com que o livro saia, vocês têm que fazer com que o livro saia. Nós já tencionávamos fazer assim, fazer com que o livro saísse, mas ela ia sempre insistindo, digamos, até que soube que já estava entregue na editora e a partir daí deixou de insistir que era preciso que o livro saísse, porque o livro já estava encaminhado. Mas ela teve, de facto, fez parte, foi orientadora, não é? Portanto, fez parte do júri e portanto, achou que devia fazer essa pressão junto à Associação. Não era preciso, mas pronto, ela fez, ainda bem que fez, quer dizer, portanto, marcou a posição dela também. E portanto, era só para concluir, repetir, portanto, que esta é a 44ª publicação que nós já apoiamos. Isto agora, o museu já anda um bocado aflito porque nós já estamos a apoiar livros demais, não é? Vão ser 5 livros agora de uma enxurrada
que vão ser apresentados. Portanto, hoje é este, no dia 20 de novembro vai ser apresentada a sua edição do livro do Garcês da Silva, Alves Dol e o Grupo Neorrista Vida Franca, e a Nova Síntese, um novo número da Nova Síntese, e no dia 4 de dezembro o Calamento do Romeu Correia, e num dia ainda a terminar mais um livro neste caso do Domingos Lobo, com ensaios sobre o neorrealismo e com uma parte sobre o livro sobre a guerra colonial, que é um aspecto que de facto tem sido pouco tratado. Há muitos livros sobre a guerra colonial, digamos mesmo romances, mas não há grande tratamento desses livros, e portanto ele faz esse tratamento neste volume. Portanto, como eu disse, a Associação está a dar aqui um bocado de confusão com o museu, na medida que está a apoiarmos os livros do museu, gostará de facto que eles sejam apresentados aqui. E não digo mais nada. Boa tarde a todos. Queria, obviamente, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença. O nosso trabalho enquanto editores é o trabalho para fazer chegar a um possível público o trabalho que os autores nos depositam, no qual depositam a sua confiança em nós. Queria agradecer ao Sr. Presidente, à Sra. Vereadora, às demais entidades presentes e queria, obviamente, agradecer muito, na pessoa do engenheiro António Mota Redol, o apoio que a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo deu a esta edição, sendo, obviamente, um contributo importante para a sua viabilização. Com efeito, Sr. Engenheiro, respondendo à sua questão, não paga a edição, mas também não era essa a intenção, penso eu, embora noutros casos, como referiu, e bem, a Associação o tenha feito e, portanto, são louváveis esses gestos da Associação, porque, efetivamente, creio que existe exatamente para que este trabalho, ou os trabalhos que sejam feitos nestas áreas, possam efetivamente ter o melhor caminho e chegar aos públicos. Também queria dizer que, efetivamente, tal como o Sr. Engenheiro referiu, este processo é um processo que se arrastou para além daquilo que, obviamente, é desejável e normal. Eu hoje diria que ainda bem que assim aconteceu, porque se o livro tem saído há 2 anos, hoje estaria morto, porque, não é credo, é porque entramos num período muito complicado na vida editorial e todos os livros que tinham saído há 2 anos atrás, praticamente, hoje estão em depósito nos nossos armazéns, porque as livrarias foram devolvendo e não os tornaram a pedir. E, portanto, significa que os livros que foram editados no final do ano 2019, no princípio de 2020, hoje praticamente todos tiveram este caminho e, portanto, é claro que isto não é um argumento de espécie nenhuma para justificar o que aconteceu, mas de qualquer das formas, às vezes há males que vêm por bem. É claro que o nosso gosto teria sido que pelo menos há um ano estivesse já editado, porque há um ano estimávamos que a pandemia já estivesse mais debelada, não é? Portanto, todos nós acreditámos que no final de 2020 as coisas já estivessem de outra maneira. Mas pronto, mas não é isso que está em causa, o livro está aqui, é de facto um excelente livro, é um excelente trabalho, portanto não vou retirar as palavras que a autora e a professora Raquel Henriques da Silva vão proferir sobre o mesmo, mas efetivamente é um prazer enorme para um editor e para um editor que trabalha estas áreas poder dar à luz, dar à estampa uma obra com esta qualidade, com esta craveira e, portanto, obviamente que é uma honra e por isso mesmo, obrigado, Luísa, por este trabalho, por depositar em nós
este seu estudo, e também à professora Raquel, que efetivamente começou por fazer uma ponte também entre nós, dizendo-nos da existência deste trabalho e fazendo, digamos, até uma ponte entre nós em termos pessoais. E, portanto, o trabalho do editor está feito, ou, melhor dizendo, está começado. Porque não há edição sem distribuição e dar à estampa livros para ficarem nos armazéns, sejam os armazéns dos editores, sejam os armazéns das instituições que fazem também edição, não é o caminho. O caminho é, de facto, fazer a divulgação a melhor possível e a melhor que hoje as próprias livrarias e os canais que hoje dispomos nos permitem. Felizmente, hoje dispomos de canais alternativos aos canais livreiros tradicionais, como sejam as livrarias digitais, e, portanto, também aí conhecemos uma mais-valia enorme, uma vez que as livrarias tradicionais estão muito mais voltadas hoje para aquilo que eles designam como os best-seller e, portanto, deixando para trás todo o peso da nossa cultura e, inclusivamente, de autores de língua portuguesa que são preteridos em detrimento de outros autores internacionais que supostamente dariam ou darão best-seller. Portanto, agradecer a vossa presença, que é um sinal de que estamos vivos, de que estamos ativos e de que a cultura ainda não morreu, apesar das múltiplas tentativas que vêm sendo feitas nos últimos anos nesse sentido. Muito obrigado. Muito boa tarde. Tenho muito gosto em estar aqui na apresentação da tese de doutoramento editada da Luísa Duarte Santos, que fez o seu doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e que, será quando, sabes, um dia me apareceu no meu gabinete. Dia 10 de junho de 2011. 10 de junho, é feriado, não é? Era assim um colóquio, não foi no seu gabinete, foi num colóquio acerca da República, quando a República se demorou 100 anos. 2010. 2010. Há 11 anos, não é? Na minha lista, acho que é 34ª tese de doutoramento, tipo, agora a atualizar, 34ª tese de doutoramento orientada, além de mais de uma centena de mestrados, e foi não conhecia a Luísa, conhecia, talvez ter visto aqui no museu, talvez não, quando eu vinha cá fazer a investigação, fiz cá a investigação, pelo menos uma vez, mas ler sim. Tinha lido coisas, até porque na altura o David Santos me convidou para escrever um dos textos do catálogo, do livro que inaugurou o museu. Mas de facto não o conhecia, como se não o conhecesse. E ela chegou, como é raro um candidato a doutoramento chegar, com o projeto completamente montado. Portanto, é daqueles orientandos que não dão trabalho, a não ser depois o ler. O ler, o comentar, o tentar influenciar, muito pouco, porque ela não é influenciável. E, portanto, o trabalho é integralmente dela, teve também a orientação do meu querido amigo, o professor António Pita, mas o trabalho é completamente dela, conseguiu com mérito absoluto, em função da qualidade do projeto e do seu currículo, uma bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que foi fundamental para que fizesse outra coisa que nem todos os doutorandos fazem, nomeadamente alguns que têm bolsa, foi cumprir integralmente as suas obrigações e terminar o trabalho desta dimensão no tempo certo. E, portanto, para mim é um especial gosto. O tema interessa-me, já me interessava antes, aprendi muito com a Luísa, não imaginava na altura que vinha trabalhar aqui para o Museu do Neorrealismo. O mundo é muito estranho e circular, como sabemos, e portanto, à medida
que eu ia lendo os capítulos e ia atualizando algumas coisas. Porque o que ela faz neste livro volumoso, Jorge, eu não sei porque é que hoje estás tão mal disposto, não? A cultura não está morta, nem ninguém anda a matar, quer dizer, guarda lá as tuas mágoas para outra altura. Isto prova, é evidente, quase ninguém compra, pois está bem, é verdade, mas os livros existem. Agora as compras e vendas e as questões da economia são questões virtuais, das mais virtuais de todas. O que interessa é que o livro existe. É evidente, eu compreendo que o editor tem que o tentar vender e que este é especialmente difícil de vender, isso é verdade. Portanto, não vale a pena termos ilusões, não é? Agora, que a cultura existe, que a cultura continua a provocar tantas vocações, que a realização de uma obra destas, e eram uns traços que eu queria referir e que vou já abordar, prova, efetivamente, compromissos que são culturais, mas também são cívicos e também são pessoais. Isso, eu não vejo diferença nenhuma. Estou no último ano da minha carreira profissional, costumo dizer que foi sempre igual ao longo de 40 e tal anos. Sempre igual. Todos os anos tenho 1 ou 2 alunos inesquecíveis. De antes era 1 ou 2 em 20, só estou a falar dos doutoramento. Agora é 1 ou 2 em 100, mas continua a ser 1 ou 2, continuam a existir. Portanto, não tenho razão de queixa, mas por contrário, tenho tido alunos maravilhosos, trabalho com alunos maravilhosos, o caso desta equipe do Museu do Neorrealismo, das tutelas, com que tive o gosto de trabalhar, e agradeço muito ao Sr. Presidente da Câmara aquele convite de facto absolutamente inesperado e que depois se desenvolveu, como eu na altura não pensaria, e à Sra. Vereadora que tem criado condições, e digo isto não por ser especialmente simpática com ninguém, que não sou muito, nem por estar onde estou neste momento aqui, digo com convicção e certeza e prática de trabalho. É um museu onde se trabalha excepcionalmente bem. O estado dos museus em Portugal é grave, fundamentalmente os museus tutelados pela Administração Central, e são alguns museus autárquicos que permitem que o panorama não seja tão negro, e o trabalho que se faz neste museu é exemplar, e não me estou a incluir, estou a falar dos meus colegas, estou a falar da equipe. E também estou a falar já agora, não leves a mal, Luísa, já vou ao livro, da Associação Promotora, de que tu, aliás, fazes parte, porque é raríssimo esta articulação que existe aqui entre a Associação Promotora e o Museu. Eu não conheço nenhum outro caso. Reparem, eu sou historiador e sou investigador, e é isso que eu mais gosto de fazer. 11.000 fichas manuscritas. Ouçam, é evidente, as peças, os desenhos, as pinturas são muito importantes, as esculturas, mas aquelas fichas são um tesouro. São um tesouro da cultura portuguesa. Porque a soma de informação que ali está contida e que tem sido utilizada e reutilizada e retrabalhada é absolutamente extraordinária. E, portanto, não é por acaso que neste museu se trabalha tão bem, é porque há um suporte de investigação que vem de trás. Houve um trabalho efetivamente espetacular que a Associação promoveu nos anos anteriores à criação do museu e que vive do zelo de algumas pessoas. Eu tenho uma enorme admiração por si, Sr. Engenheiro Mota Redol. Lembro-me de cruzar muitas vezes nos corredores da minha faculdade, que são esquisitos, que são sempre nas camas, carregado de sacos, lá está, com as ofertas para toda a gente. E é uma militância absolutamente extraordinária. E, ouça, de vez em quando depois o senhor é que a explicar as coisas fica assim uma coisa estranha, desculpe lá. O museu tem todo o gosto em que faça aqui lançamentos todos os dias, quer dizer, o auditório tem que estar disponível, é só esse acerto do calendário do auditório com outros eventos e com a vossa atividade fantástica
que é preciso articular. Agora, não causa nenhum problema, a não ser essa, a logística, mas a logística não é uma coisa essencial, é uma coisa que se trata sempre. Bom, e centrando-me agora então na realidade, consciência e compromisso humanista, na arte de 36 a 61. Como eu vos disse, eu fui uma orientadora, eu não sou nada orientadora. Aliás, eu mando pouco. Parece que mando muito, mas mando sempre pouco. E, portanto, ela, por exemplo, não quis pôr aqui neorrealismo, muitas vezes conversámos sobre isso. Eu acho que ficaria bem, acho que era mais claro, mas ela não quis. E também, agora conversa mais de especialistas, esta data de 61 é uma data completamente excessiva. Os 2 últimos capítulos é já pôr a mão em seara alheia, com uma situação muito alterada, mas que a Luísa acha que o neorrealismo continua por ali fora, quando na verdade já não está. As décadas fortíssimas, que aqui estão muito bem analisadas, têm 10 anos menos, é de 36 a 55, não é? Não se sentem. E parece pouco tempo, mas é que as coisas mudam muito. No entanto, há uma razão que eu aceitei para este tipo, não é? Este compromisso humanista na arte. É efetivamente pegar no mais amplo e no mais interessante e no mais dinâmico da cultura neorrealista, que não é estritamente uma cultura enquadrada em momentos históricos precisos, mas é uma consciência fortíssima que atravessa 2 ou 3 gerações, que ela trata aqui 2 ou 3 gerações, com um compromisso de, efetivamente, renovar as práticas artísticas com uma lógica que tem um desígnio social, daí esse compromisso. E falo bem com este livro faz simultaneamente uma sistematização impressionante, é o melhor do livro, para mim é o melhor desta obra, ela é de consulta absolutamente indispensável, porque ela sistematiza absolutamente todas as práticas, todos os desenhos, todas as ilustrações, nas fases iniciais deste movimento, na verdade até ao segundo pós-guerra. Trazendo, eu lembro na altura de provocar um bocado logo no início, dizer, mas quer dizer que não há coisas novas, a arte neorrealista é conhecida, e ela disse-me há imensas coisas novas, e de facto isso provou que, nomeadamente no campo do desenho impresso e da gravura impressa, havia muitos levantamentos a fazer que não estavam feitos, nomes pouco conhecidos, ou obras de nomes conhecidos menos valorizadas. Teve também sempre uma grande preocupação, isso foi uma preocupação que partilhámos muito as duas. Ela foi o mais longe possível, é evidente que com mais tempo poderia ter ido mais longe, podes continuar a ir, que são os contextos internacionais. O contexto com a América Latina, especialmente o Brasil, a tal ponta atlântica que ela cita sempre, é muito eficazmente trabalhado, com França também, mas há efetivamente aí um domínio de pesquisa internacional que há trabalho ainda a fazer. Mas o livro progride significativamente. Depois, eu não considero que a obra, tendo em conta, quer dizer, que esta obra foi sendo feita ao mesmo tempo que aqui neste museu se fizeram uma série de exposições, portanto, tu não beneficiaste muito dessa investigação. Mas agora é impossível soltar a tua investigação, que foi bastante autónoma, uma tese de doutoramento é sempre um trabalho muito solitário, com aquilo que neste museu se ia fazendo. E hoje há muitos acertos que se conseguem fazer, e que, por exemplo, a exposição do Portinari
que fizemos juntas, já beneficiou da tua tese e, de facto, clarificou algumas coisas, e houve outras que eu acho que aconteceu mesmo. Do ponto de vista, e por isso é que eu falo em sistematização, do ponto de vista da novidade, o que há aqui é sistematização. Eu não creio, mas tu dirás, que não há propriamente uma novidades aqui. O que há é sistematização, é uma amplitude muito maior e é um calcorrear todas as possibilidades de inventário que possam ser feitas. O que leva a que o resultado final seja exatamente o que ela pretendia, mas com substância. O movimento neorrealista, como a Luísa o entende, e basicamente o entendimento neste museu tem existido, é sem dúvida o movimento cultural mais potente do século XX em Portugal. Eu hoje não tenho, de facto, dúvida nenhuma disso. É mais potente porque e falamos de quê? Falamos dos modernismos e falamos sobretudo do fraccionamento das linhas de orientação culturais, estilísticas, estéticas do pós-anos 60, quando as coisas começam a fragmentar-se. Mas aquela tendência que havia no meio... o José Augusto de França fez isso na arte em Portugal no século XX, que é opor o surrealismo e o neorrealismo e depois a articulação com a abstração. O neorrealismo é um movimento artístico com uma expressão nacional mais potente e mais interessante. Há práticas neorrealistas, revistas, artistas, iniciativas pelo país inteiro. O Porto, Coimbra, Lisboa, depois a focos alentejanos são potentíssimos. E envolve, como nenhum outro movimento envolveu, todas as práticas culturais, claro, com grande destaque para as literaturas, para o escrito, mas também com a arte, e muito com a imprensa, e depois cumpre completamente o seu desígnio. Em relação às suas figuras fundamentais, o neorrealismo foi um movimento também de compromisso humanista no campo cívico, num país que vivia sob uma ditadura. E, portanto, a articulação do movimento neorrealista com a oposição ao Estado Novo, e especialmente a articulação com o Partido Comunista, é uma das marcas identitárias deste movimento. Isso surge a pujança do movimento, a capacidade de se renovar, as suas polémicas internas, mas o continuar, e determinados valores que, apesar das oposições entre os vários membros, vão surgindo, não destroem essa identidade. Tem graça que nós agora temos aqui uma excelente exposição, que é um tipo de exposição de que eu gosto muito, aqui, de um lado do auditório, no piso zero, que é uma exposição centrada, não é fechada, centrada numa peça, que é a maquete ao prisioneiro político desconhecido do Jorge Vieira, que a Paula Loura Batista fez com uma comissária externa, a Leonora Oliveira. E eu conheci muitíssimo bem o Jorge Vieira, que é uma grande figura da escultura em Portugal. No final, só conheci nos últimos anos de vida dele, nos anos 90 para diante, e graças ao espólio que a Noémia, a viúva dele, ofereceu ao museu, nós vemos como um homem que praticamente, ali no final dos anos 70, cortou com o partido, foi sempre fiel ao partido. O partido é o Partido Comunista, claro. Não havia nada que o partido não lhe pedisse que ele não acabasse por não fazer. E, portanto, esse cimento, não é? Esse respeito, essa memória coletiva partilhada,
que vinha da sua juventude, dos anos 40, é também um valor aqui que eu queria incentivar. E é muito bonito ver isso. A minha reflexão é como historiadora. É muito interessante como a Luísa e tantas outras pessoas assumem esta herança. A Luísa pode-se dizer que bebeu desde a infância ou respirou desde a infância a cultura neorrealista. Alguns dos desenhos que aqui mostras vistos desde que começaste a olhar à volta, na tua casa, na casa dos teus pais, na casa dos amigos dos teus pais, e é um tributo. A cultura faz muito disto, a cultura faz de rupturas que são muito necessárias e faz de continuidades. E quando nós vemos à distância, às vezes temos dificuldade em distinguir o que é mais eficaz, são as rupturas ou se são as continuidades. O tempo leva-nos a pensar que as continuidades acabam por ser fundamentais. E tu fazes aqui uma continuidade de compromisso humanista, que te leva ainda no fim, como sabes, os teus 2 últimos capítulos são uma imposição tua, e na página 347, impressa, o limite das teses de doutoramento no meu departamento, não, na minha faculdade, são 300 páginas. Portanto, e ela ainda tem a lata de dizer isto. O que fica por dizer, quase tudo. Muitos parabéns. É bom ter-vos aqui, meus amigos, porque esta obra, chama-me tese, livro, álbum, esta obra foi feita por vocês e para vocês, os que estão aqui, os que estão lá fora, os que eu conheço, os que eu não conheço, mas antes de ir a esta coisa concreta e no fundo tão abstrata, quero agradecer em primeiro lugar à professora Raquel Henriques da Silva. Foi orientadora, talvez sim, talvez não. Agora, que eu bebi muito do seu rigor, da sua seriedade, do seu questionamento. Segui, ouvi. E quando se ouve, quando se escuta, fica sempre, quanto mais não seja a questão e esse questionamento leva-nos a pensar. E, portanto, desde aquele dia 10 de junho de 2010, aqui no centenário da República, no Museu da Arte Antiga, quando não me conhecia, falar de lado nenhum, eu, claro que eu conhecia de muitos lados, obviamente que sempre pensei que não poderia haver, ou dificilmente haveria outra pessoa, com uma exceção que depois já falarei, outra pessoa que eu que me acompanhasse neste processo. E muito obrigada por isso, por ter acreditado em mim assim, embora com muitas questões, eu lembro, vou ficar. Muito obrigada ao Jorge Ferreira e à editora Caleidoscópio por trazer a lume esta possibilidade física, gráfica, de certa forma, alargando um bocadinho o conceito de obra de arte também, mas para mim eu sou muito suspeita, ainda bem. Ou o engenheiro Redó em si, e também como representante da associação, a promotora, pelo apoio todo, desde o início, desde os tempos imemoriais
mas concretamente com a investigação, sempre pondo ao dispor todos os materiais, todas as coisas, depois com a sequência das imagens e obviamente, isso sem palavras, com esse patrocínio da edição. Ao Museu do Neorrealismo, ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigada por nos acolher nesta primeira apresentação, nesse lançamento. É para mim uma satisfação, porque voltar, não direi que quase fechar um ciclo, mas pronto, isso são as minhas coisas que são para outras andanças, mas foi aqui que tudo começou, e eu já vou falar disso, não foi aqui, foi ali, mas é como se fosse aqui. Não posso também deixar de agradecer ao professor António Pedro Pita, que também foi muito importante nesta elaboração conceptual das questões do o que é, o que não é, o que pode ser, e neste caso as questões são sempre mais, em outros, mas são sempre mais importantes que as respostas. O que eu fui bebendo nas tuas palestras, nas conversas, naquilo que foi dizendo, foi fundamental para... Também quero agradecer às famílias dos artistas que cederam as imagens, às entidades que também cederam praticamente as famílias gratuitamente os direitos, que são uma coisa importante aqui nos tempos que correm, as entidades quase, e portanto, uma bem-aja para alguns deles que também estão aqui a ser representados. Muito obrigada. E, portanto, voltando mais a isto, como é que surgiu a ideia que me fez levar um dia a ter com a professora Raquel. Eu lembro-me que foi algo em março de 2003, foi aqui que começou, é aqui que o ciclo se fez a falar. Não foi aqui uns metros, 500 metros, 200 metros para aquele lado, aqui no Museu Velhinho. Eu estava a acabar o mestrado, concorri, aliás, foi o meu pai que me chamou a atenção, porque o meu mestrado era da área, para um anúncio da associação. Eu concorri, enfim, fui selecionada e lembro-me perfeitamente daquele primeiro e segundo andar. Eu normalmente estava no segundo andar, instalações velhinhas, com muita falta de espaço, atulhadas, com um acervo, um espólio enorme, mas que eu desconhecia. E eu lembro-me da sensação dos primeiros tempos, e não só, mas esses estão muito vivos, de estar a começar a trabalhar, e aquilo é que parecia uma criança aqui numa loja de doces, de chocolates. E aí não posso deixar de referir uma pessoa muito importante que a todas as horas me trazia bombons, caixas de chocolate, me mostrava, que era a minha colega Graça Silva, que está ali atrás. Muito obrigada também pela partilha, e que me desvendou, foi-me desvendando
um acervo que ela conhecia como a palma das mãos, incrível. E esse acervo, inicialmente, até porque as minhas funções concretas não faziam uso direto dele, mas aquilo era fascinante. Depois, posteriormente, fui fazendo com investigação para exposições, depois comissariando exposições, e a minha constatação era onde é que estão as coisas, eu já vi onde estão. O problema não era a identificação dos sítios, a questão é que não havia listagens suficientemente pormenorizadas, não havia sítios onde uma pessoa pudesse, digamos, registar aquela quantidade imensa de fontes e, portanto, é que parecia que em cada trabalho, em cada investigação, parecíamos que estávamos a partir sempre para a mesma pedra, andávamos sempre a partir pedra. Não era bem assim, não era do zero, mas era muito. E cada vez que tínhamos um trabalho de investigação ou algum outro projeto, começava a sentir falta de haver uma base onde uma pessoa pudesse ir acrescentando edifícios, como e portanto foi germinando em mim esta necessidade. Por um lado, obviamente, que tem que se cumprir os projetos e tem que se desenvolver, tanto lá como depois já aqui. Mas, por outro lado, sentia a necessidade interior de fazer uma grande investigação acerca disso tudo. Disso tudo que estava lá, cá, mas também do que é que havia para além disto. E foi com essa ideia que eu fui a ter com a professora Raquel Henriques da Silva. Ou seja, no doutoramento, sim, eu queria ser doutorada, tanto me fazia. Eu queria era investigar, eu queria, como escreveu o nosso amigo Mário Dionísio, e eu ponho aqui como entrada no livro, o importante não é eu fazer a obra, mas que ela se faça. Eu não sabia se era capaz de fazer aquilo que eu achava que era necessário. E, portanto, quando a professora diz que eu fui lá com ideias bem definidas, sim e não. Obviamente, porque o trabalho era imenso, as coisas eram de uma imensidão, as fontes, como eu constatei depois, ou seja, aquele filme, então, intuição que uma pessoa tem, porque conhece, é como se levantasse assim, já tinha levantado mais que a ponta, mas aquilo nunca tinha fim e havia sempre mais e mais e mais e mais. E portanto eu fui e estive a expor um bocadinho o que é porque a professora quis que eu falasse um pouco do meu projeto. Eu fiquei com a sensação que não fui tão clara como a professora diz, mas ainda bem. E a professora Afonso, então, aquilo que tu queres dizer é uma história do neorrealismo. Aquilo foi um desafio e um susto ao mesmo tempo, porque eu nunca tinha considerado aquele projeto de pegar em tudo, que era uma ideia concreta, mas ao mesmo tempo abstrata, porque aquilo poderia ser assim, uma história de. Não, eu queria falar realmente sobre tudo, eu queria investigar sobre tudo, mas daí a ser a história, ainda para mais uma pessoa não formada em história, claro que tinha, e acho que tenho um background cultural vasto, científico também, que me ajudou muito. Científico na parte mais de ciências exatas, e portanto tenho essas duas facetas e isso ajudou-me, mas a história assustou-me e desafiou-me, claro.
E eu sabia que havia dois pontos fundamentais que não podia deixar de tratar de uma forma extensiva. Não é tratar, é de estar presente de uma ponta à outra do livro, que era, por um lado, as ideias teóricas, o que foi pensado, o que foi escrito, por variadíssimos intervenientes, e, por outro lado, o que é que foi feito a nível artístico, que iniciativas artísticas houve, que manifestações concretas, como é que se expressava essas ideias, se havia pontos entre elas ou não, e portanto, esses eram os dois aspectos interligados. Mas até que ponto estavam interligados, isso é outra questão, e uma coisa neste livro que eu espero ter conseguido, por via metodológica, eu por variedíssimas razões, eu já posso falar um bocadinho mais nisso, mas não quis dar. As respostas que eu quis dar foi ir buscar fontes. Não quis, tentei ao mínimo fazer a interpretação sim e não, de modo algum. Aqui estão as fontes, aqui estão os dados, aqui foi escrito, foi feito, foi apresentado por aquela geração. Se a geração se chama X ou Y, e daí a minha opção por dada a carga muito definitória, muito constrangida da palavra aqui neorrealismo, e portanto aqui estão as fontes, leiam, vejam, tirem mais relações do que aquelas que eu tirei, que elas vos interpelem a pensar, a repensar, a questionar, a requestionar, para ver se faz sentido ou não faz sentido, numa atitude quer reflexiva, quer também autorreflexiva, que era uma questão que também os neorrealistas, os pensadores, os teóricos, e não só, mantiveram desde os anos 30 e diversos até os anos 60. Por outro lado, havia outra questão, e eu estava a fazer um doutoramento em História da Arte, e aqui a arte nunca poderia ser desligada da cultura, porque não existe arte realista social, neorrealista, humanista social, como que queiram chamar, da cultura, numa perspectiva mais abrangente, e do social. Por outro lado, outro conceito também que quis privilegiar na minha atenção era do coletivo, e isso porque era próprio deles, do movimento, mas o coletivo também se faz de indivíduos, de muitos indivíduos. E apesar de isso entrar naquele capítulo do que há ainda muito por fazer, muita da parte individual está ainda por fazer. Mas eu chamo aqui, de uma forma coletiva, chamando às vezes, alertando ou percorrendo ligeiramente mais aprofundadamente um ou outro percurso individual que existe, ou seja, existe o percurso individual dentro de um grande coletivo ou de grandes coletivos que se iam formando. Porque isso é outra coisa que eu também queria questionar e espero que
desistir da leitura deste livro, que é, começamos em 1936, acabamos em 61, Marcos, vá lá, que tinha que ser em termos de investigação, porque as investigações não são eternas, não são ilimitadas, mas a questão do 36 e do 61, obviamente, que são marcos um pouco construídos, porque nem as coisas começam de um dia para o outro. Ora, agora vamos fazer tudo. Ora, agora vamos fazer isto, já pensamos isto tudo certinho. Não, há um processo, uma gênese, um nascimento, pode ser, mas que talvez não seja, mas que já tem ali o fermento, a semente, que faz gerar o tal movimento, assim como que morre de falar. Estas coisas já não morrem, mas estamos a falar muito de morte. Estas coisas não desaparecem ou não. Além disso, nestes 25 anos, há uma movimentação, artistas e pensadores que se aproximam, que se afastam, que se integram do movimento. Portanto, há todo um movimento dinâmico que, homogeneizar estes 35 anos, agora começou em 36, é tudo igualzinho até, vá lá, 52, 53, 56, pronto, 61. As nossas vidas não são assim, não é? Até mesmo falar quando morremos, as coisas não morrem quando se enterram, quando se crema alguém. Há coisas que se continuam, que a pessoa morta ainda está viva, certo? E, portanto, isto também, as pessoas modificam-se. Aos 30 anos somos uma coisa, aos 20 fomos outras, cruzamos relações de grupos de amizade, de grupos de interesse, e essa rede dinâmica foi mostrada aqui, não dizendo, olha, estão a ver isto de coisa, não, eu ia refalando as fontes, ia mostrando com base em dados objetivos o que é que eles estavam a fazer, o que é que eles faziam, e depois de repente deixa-se de falar daquela pessoa, por exemplo, e mais tarde volta, porque, ou seja, são tudo, às vezes é sutil, mas às vezes sou assim um bocadinho mais sutil do que mas também era a minha intenção, porque visto o movimento já está cansado e farto de falar, que digam isto foi branco, isto foi preto. Não, vejam os dados, leiam atentamente, descubram, repensem, até podem chegar à mesma conclusão, ou não interessa, mas questionem com base assim nos dados. E foi essa busca e apresentação, não, obviamente, o mais clara que se consegui, mas também não de uma forma amorfa, não, de uma forma ativa, relacional, que espero interpelativa de quem ler a obra. E isto vai-nos mostrando que esses dados nos mostram estes relacionamentos todos, os cruzamentos, as teias que se formam, que se desformam, vivo, como a vida, como eles também diziam. Isto são algumas das questões que um bocadinho para lá do visível, que eu vos queria trazer hoje. Já falei um bocadinho também dos limites temporais, do título, também queria dar só assim uma palavrinha, porque algumas destas reflexões
ou as minhas reflexões mais subjetivas estão na parte introdutória, introdução, e na parte final, em 2 pequeninos capítulos, na parte aqui da reflexão e perspectivas. Aí digamos, permitiu-me dar-vos um pouco estas minhas considerações, que acho que é útil para esclarecer. A parte grossa, falar de coisa, é um aspecto mais científico, mais sistemático, mais objetivo, e o menos condicionante possível, e quem ler pegue nisso e faça, repense o título. A tese tinha outro título, o Jorge Ferreira pediu-me que não fosse exatamente. Eu acho que de certa forma este será mais abrangente e mais consonante, ainda bem que me pediu. O impacto e a escolha dos destaques das 2 palavras, realidade na arte, e apelamos logo para neorrealismo, realismo, realidade, ou seja, estes artistas, de uma forma ou de outra, ou de múltiplas formas, assim como os pensadores, pensaram a realidade social, realidade humana. E, portanto, aí está o cerne deste trabalho. Claro que noutras épocas e até mesmo de outros modos coevos, a realidade na arte foi pensada, e então urgia a pôr mais alguma coisa que centrasse e a consciência, que é um termo nada fácil quando queremos pensar o que é consciência, mas o que é certo é que muitos deles falavam e alertavam e pugnavam pela consciência do artista. Depois o compromisso humanista, filosoficamente, obviamente, mas também de um modo mais coloquial, porque há bastantes artistas, pronto. Lá está, eu não quero quantificar, porque há artistas que pouca não estavam muito interessados, vou falar, dizendo assim de uma forma, não estavam muito interessados na parte mais ideológica, doutrinária, teórica, filosófica, materialista, dialética, não tinham grandes conhecimentos, não queriam, mas ao mesmo tempo estavam ao lado. Isso remete-nos logo para uma questão que eu falo e do professor António Pedro Pito chamar a atenção sobre isto, o ponto de vista em arte. Claro que, e isso é uma questão fundamental para todos, grosso modo, desta geração que se pode incluir de algum modo neste movimento, tinham que ter um ponto de vista em arte. Mas que ponto de vista é esse? Como é que cada um deles, ou como é que vários grupos dentro deste grande movimento interpretava ou pensava este ponto de vista em arte? Como é que os artistas exprimiam na sua tela, no seu barro,
no seu papel esse ponto de vista em arte. E aqui ponho outra questão, que eu não vou responder, obviamente, porque é de muito difícil resposta, que eles tiveram estes anos todos, estas décadas todas à procura. Há umas mais válidas que outras, tem que ser assim ou assado, um ponto de vista quer a nível teórico, quer a nível artístico, de expressão, vale mais um do que outro. Porquê? E isso leva-nos à minha tentativa também de desconstrução do título, não usando neorrealismo, porque se há e houve, obviamente, várias tentativas de doutrinar para lá, estamos a retirar também a muitos destes desconhecidos, e eu trago alguns nomes desconhecidos aqui, a sua voz individual dentro do grupo, dos grupos, dentro do coletivo que eles formavam, porque queriam transformar o mundo, sim, queriam transformar, estavam contra o país, obviamente, mas há umas formas melhores que as outras, há umas formas mais válidas que as outras. Quem somos nós, digamos, para dizer que aquele artista não queria expressar, ou queria expressar determinado ponto de vista que, como sai num eventual padrão, então já não é. São questões que eu coloco aqui, que eu não coloco, lá está, no texto, mas que, ao trazer os dados, eu questiono de certa forma. Por exemplo, não é considerado que na estacia eram companheiros nas iniciativas durante anos e anos, afastavam-se, voltavam, vá lá, eles participavam, por exemplo, em disposições do SEMI ou de outro, ou desse tipo, onde é que se encaixam, sim, se calhar não se encaixam dentro de um cânone, mas há muitos então que ficam de fora e ficam na terra de ninguém. No entanto, olhando para eles na terra de ninguém, têm ações e expressões artísticas que significam. Agora vamos ver o que é que significa. Temos que pensar, repensar. Sim, só. Já estou no fim. Pontos inovadores, só assim uns cheirinhos. A ligação ao movimento internacional, que eu acho que não tinha sido feito. Dou um cheirinho num capítulo substancial, importante, mas aquilo é só o início. Vamos explorar, vamos investigar o que é que houve mais. O desvendar de relações, não só estas relações múltiplas ao longo dos anos que não eram homogéneas, mas, por exemplo, eu lembro-me logo no início, assim, no mestrado, numa das cadeiras do doutoramento, ouvia dizer o Porto não tinha nada a ver com isto, afinal tinha algumas coisas. E vamos então ver, para além disto, o que é que houve. E é por isso que temos que também ir à procura dos artistas plásticos, dos arquitetos, da Escola de Belas Artes, das relações paralelas a esses circuitos, a Galeria Arte de Portugal, etc, etc. Pronto, isto das datas também eu já vi, ou seja, este meu intuito de alargar, não só porque não há, agora hoje nasci, amanhã morri, ou seja, há um contínuo que
que é interessante, e as formações, por exemplo, no início, o que é que o contributo dos anarquistas trouxe de mesclas, o que é que houve? Outra coisa importante que eu acho que trago é que normalmente associa-se as manifestações artísticas deste movimento às ECAPs, às exposições gerais de artes plásticas, que para já não decorreram de 46 e 56, não se pode considerar aquilo homogéneo. Pronto, isso acho que também com os dados que eu trago, também facilmente se constata. E lá são direnas. Mas foi mais do que os EGAPs. Eu descobri dezenas de pequenas manifestações artísticas, exposições nas sociedades operárias aqui e acolá, coisas que não, projetos que não foram para a frente, e isso é importante, ou seja, porque as coisas não concretizadas também são importantes. E, portanto, além do muito que está aqui, é verdade, professor, fica muito por fazer, por estudar, por aprofundar. Não é nenhuma atitude académica, eu não sou académica, é o reconhecimento de que, a partir de pequenas partes daqui, pode-se desenvolver investigações aprofundadas, repensar, pensar o que eles fizeram, o que eles disseram dinamicamente e a trazer à luz os novos dados, integrando-os. E permitam-me só uma última nota. Pessoal, este livro é dedicado à minha mãe e ao meu pai, pessoas que muitos de vocês viram aqui, e são essenciais. Estão aqui nas linhas, nas interlinhas, e estão aqui como estiveram muitas vezes e estarão sempre. Muito obrigada.